Amém, Pai. Deus, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigada pela vida do pastor Rogério, que se dispôs. Obrigada por esse casal maravilhoso. Obrigada, Deus, pela aliança que eles têm primeiro com o Senhor, entre eles. Deus, o coração alegre formoseia o rosto, e os pastores têm essa formosura no rosto, traz essa leveza. Deus, obrigada pela vida deles. Senhor, nós clamamos também, Deus, pela vida da Zita nesse momento. Senhor, sopra fôlego de vida, sopra sobre a vida da Zita. Senhor, erga alguém para estar próximo da Zita. Senhor, sara toda enfermidade, que haja uma cura completa sobre a vida da Zita. Senhor, na minha vida, Senhor, do fio do cabelo à planta dos meus pés, a minha vida é para te servir, Deus, que haja uma cura também. Senhor, aqueles que estão precisando nesse momento, que haja cura, que haja derramar do teu bálsamo, mas, Senhor, o pastor preparou já a tua palavra, aquilo que o Senhor já ministrou no coração dele. Senhor, nesse momento, nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Escreve, Senhor, nos nossos corações tudo aquilo, Senhor, que o pastor Rogério vai ministrar. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Vem para cá, meu pastor, meu mentor, meu marido, pai dos meus filhos. Vem para cá que hoje é sua. Deus te Bom abençoe. dia. Beijo, beijo, beijo. Pronto, agora melhorou. Bom dia, sala do transbordo, graça e paz a todos, amém. Glória a Deus por mais essa quarta. Zinha, tem problema de eu pôr aqui? Não, né? Não, acho que não. Bom, é com muita alegria que mais uma vez aqui estou para tentar contribuir de alguma forma para a nossa edificação. Confesso que eu ainda estou muito alegre, afinal de contas, o odômetro da nossa vida bateu 30 anos. Puxa, é muita quilometragem juntos, mas entendemos que nós passamos por vários tipos de dificuldades. Nós somos suscetíveis às dificuldades tanto quanto qualquer um de vocês que aqui está na sala. Mas em tudo o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado graça. O Senhor nos permitiu comemorar mais um ano juntos. E que alegria tem sido esses dias de celebração, os passeios, tudo aquilo que a gente tem vivenciado, volta e meia, vem muitos flashes na minha mente de tudo aquilo que nós passamos. E, puxa, somente por bondade, graça e misericórdia que nós estamos vivenciando tudo isso. Bom, hoje eu queria estar trazendo um tema que fala sobre liberdade e libertinagem. São duas palavras que às vezes elas podem nos confundir e às vezes por não nos vigiarmos, muitas das vezes a gente acaba tropeçando por causa da libertinagem. Ou palavrinha que às vezes parece tão simples, né? Mas muitas das vezes desvia a nossa rota, corrompe o nosso caráter, manipula as nossas emoções e gera, né, situações todas à nossa volta. Bom, eu queria estar trazendo um texto, está lá em Lucas, no capítulo 15, e justamente fala do filho pródigo. A gente normalmente lê o texto e se atenta tanto, 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 tanto para aquele menino que está voltando para a casa do pai. Mas lá nessa casa do pai tem um filho mais velho. E às vezes, por causa de nós nos atentarmos tanto para quem está voltando, não observamos muito quem está dentro. E o quem está dentro, queridos, às vezes ele não consegue entender que ele pode ser liberto para poder usufruir daquilo que o pai tem. Então, eu queria começar aqui, Lucas 15, capítulo 15, né, a partir do verso 21, que diz assim: Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu
e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aqui tem algo muito precioso. O filho que volta, ele já não utiliza da libertinagem por ser filho, por conviver tanto tempo dentro do mesmo ambiente, e ainda que se desvie, ele entendeu literalmente que a humildade, ela precisa fazer toda a diferença. O arrependimento, quando ele é real, ele não utiliza da libertinagem. O verso 22 vai dizendo assim: Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, põe-lhe o anel de autoridade e as sandálias de fio. Também trazei um novilho gordo e preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijemos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entretanto, o filho mais velho estava no campo quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Obrigado. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: Teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém, ele replicou ao pai: Há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa esse teu filho que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele. Então arrasou o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que possuo é igualmente teu. Queridos, às vezes nós temos recursos à nossa volta, nós não atentamos para a liberdade que nós temos de poder usufruir de tudo aquilo que o Senhor fez, de tudo aquilo que o Senhor deixou. A nossa mente, às vezes, ela se torna literalmente cativa. Cativa das obrigações, das responsabilidades, que realmente precisamos ter mesmo. O problema é que esse nível, às vezes, de responsabilidade, comprometimento, ele pode distorcer o sentido da liberdade. Quando a gente fala sobre liberdade, se eu fosse perguntar aqui para alguns aqui, há quanto tempo faz que você não faz uma viagem? Você se desprende do teu ambiente, do teu ciclo de trabalho, porque você às vezes está tão sobrecarregado com a sua liberdade, com o seu compromisso, com as suas responsabilidades, que esquece que você é alguém liberto. E o problema maior de tudo é que você fica tanto tempo confinado àquilo ali que se você vê alguém usufruir de alguma coisa, você realmente o condena, você tem dificuldade de receber, entendendo o seguinte: o filho mais velho, o filho mais novo, ele vendeu tudo do pai e foi embora e aí se perdeu na vida. Não quero trazer esse comportamento do filho mais novo como algo que tem que ser repetido. Ele usou de uma libertinagem, o filho mais novo, usou de uma libertinagem dos recursos, se deu mal, e isso, o se deu mal pode acontecer com qualquer um de nós, que às vezes a gente faz planos e traça metas. O problema é que, por falta de entendimento, de direcionamento do Senhor, acabamos nos rebentando. Mas, de qualquer forma, quando aquela pessoa alcança a falência, seja em que sentido for, seja a nossa falência emocional, porque às vezes, quando a gente fala de falência, é complicado, porque falência pode ser falência financeira, mas falência também emocional e relacional também acontece. Você vê que às vezes você investe tanto numa vida a dois com alguém, e por situações diversas, pode acontecer que cada um vá para um lado. E aí, sinceramente, nesse momento, você é mais uma vítima de uma falência emocional. Mas o que eu quero somente dizer e deixar bem claro aqui, que o Senhor nos concedeu muito, mas muito mais do que aquilo que a gente consegue enxergar. O que a gente precisa buscar
poder usufruir de tudo aquilo que o Senhor nos deu, claro, não corrompendo é, as situações à nossa volta para que a nossa libertinagem não cause danos. E aí eu fui dar uma olhada, o que é libertinagem? Libertinagem é um comportamento que está associado à falta de responsabilidade e comprometimento em relação às outras pessoas. A gente às vezes vai querer usufruir, andar, viajar, passear, se desligar momentaneamente, de repente, de um ciclo, de um meio, de um convívio ali. O que a gente só não pode se perder é, é com as nossas vontades, né? Que as nossas vontades, elas realmente nos enganam. Você vê que Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Às vezes a gente vai projetando algumas coisas e por não vigiar e por não ter agora aquilo que a gente acha essencial na nossa vida, que é o tal do domínio próprio. Esse domínio próprio, a Ana ontem falou sobre ele. Nós fizemos um estudo lá na nossa igreja sobre esse domínio próprio e ele vai se ramificando para tantas e tantas áreas. E quando você vê, se você realmente não tiver discernimento, você já o perdeu, mas o domínio próprio faz você voltar para o centro da vontade do Senhor. Por isso que o Senhor ele tem que estar em todo o tempo direcionando as nossas decisões, as nossas metas. O Senhor estando presente, querido, você não se perde dentro da libertinagem. A liberdade é uma virtude tremenda. Liberdade é a possibilidade de se movimentar e de se comportar de acordo com a vontade própria. Porém, a vontade própria nossa, ela tem que estar submissa ao Senhor. Se ela estiver submissa ao Senhor, querido, você vai poder experimentar o melhor dessa terra. E aí, quando eu estava refletindo sobre essas questões de libertinagem e liberdade, eu me lembrei de Zaqueu. Zaqueu, ele foi liberto da libertinagem. Ué, mas como assim? Era alguém que tinha um cargo muito alto dentro daquela galera lá que fazia a cobrança de impostos. Por isso que o texto vai dizer que ele saqueava, ele roubava, ele cobrava a mais do que já era o justo, então ele já usava da liberdade que ele tinha como autoridade e usufruía da libertinagem, porque aí a libertinagem ela corrompe, ela é terrível. Mas um dia esse homem ele teve um encontro com o Senhor. E Lucas, lá no capítulo 19, o verso 5 vai dizer assim: quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima, porque Zaqueu queria conhecer quem era esse homem que estava fazendo tantos e tantos milagres, e o coração de Zaqueu já quer acreditar que já pedia socorro. Às vezes, a nossa vida, ela, ela nos dá muitos e muitos prazeres, mas às vezes são prazeres que corrompem. E você às vezes pede socorro. E somente o Senhor sonda e sabe exatamente a área que você está com essa necessidade do socorro. Bom, Zaqueu não tinha como enxergar o Senhor, ele subiu numa árvore, e o Senhor, quando passa, olha para ele, o texto vai dizer que o Senhor o chamou e falou assim: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar em tua casa. Olha, queridos, louvado seja o nosso o Senhor, quando o Senhor não é nem por nosso convite, ele mesmo já vem à nossa casa. E o verso 8 depois vai mostrar a forma como Zaqueu entendeu que a libertinagem estava corrompendo tanto ele a ponto de trazer perturbação. O verso 8 vai dizer assim: ó, então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu alcançou a liberdade da libertinagem, que a gente muitas das vezes não quer buscar. Mas é possível nessa manhã pedir ao Senhor para que ele entre dentro da tua casa. A palavra de Deus vai dizer que conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? Muitas das vezes da libertinagem, a verdade ela te liberta de tantas e tantas coisas, mas entre elas da libertinagem, a libertinagem ela é complicada, porque conforme você vai amadurecendo, você vai se achando mais cheio de poder, né? Mais cheio de autoridade, mais cheio de, de fronteiras sem limites para você. E aí você acaba, sem perceber, já vivendo dentro dessa libertinagem.
E o Senhor depois vai declarar aqui para Zaqueu que hoje houve salvação em sua casa. Glória a Deus, que o Senhor ouviu um coração que clamava, não uma boca que falava, mas um coração que clamava. E a gente vai dando uma olhada na palavra e também vai se identificando com alguns homens que, às vezes, por andar com outros homens, vai ganhando liberdade. O porém é essa tal dessa libertinagem que ela vem para corromper. Outro que tinha liberdade total era Geazi, o servo de Eliseu. E Geazi foi corrompido pela essa tal dessa libertinagem. Um dia onde Naamã ele foi até Eliseu, foi curado da lepra, quis ofertar ali para Eliseu, Eliseu não quis aceitar, mas lá em 2 Reis, no capítulo 5 vai contar agora essa queda de Geazi. E vai dizer o texto assim, ó, verso 20. Quando Naamã já estava a certa distância, estava indo embora, já tinha oferecido prata, muita coisa que brilhou aos olhos de Geazi, e não, Eliseu não quis. O texto vai dizer que já estava a certa distância. Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, protestou. O meu senhor, o meu senhor poupou este sírio Naamã, negando-se a aceitar dele alguma gratificação do que muito trazia. Tão certo como vive o Senhor. Olha o que a libertinagem faz. Irei atrás dele e receberei dele alguma recompensa. E aí ele vai, alcança esse homem. Quando ele chega lá, ele já conta uma mentira. E quando ele conta uma mentira, Naamã não sabia de nada mesmo, entendendo que era alguém que andava junto com Eliseu, então tem o mesmo caráter, né? Tem o mesmo espírito, fala a verdade. E aí, queridos, a libertinagem, ela corrompeu tanto Geazi, ele vai e conta uma mentira. E depois de contar uma mentira, o verso 23 vai dizer que Naamã respondeu generosamente: Aceita, pois, 2 talentos. Geazi foi pedir somente um. E Naamã oferece dois, poxa, já que ó, alguém que nos ajudou tanto, toma dois. E eu fiquei pensando assim, o peso disso, porque 2 talentos eram 70 quilos de prata. Ainda tinha aqui mais mudas de roupa. O peso, às vezes, da consequência é tão terrível, queridos. É tão terrível. Aqui ele está trazendo 70 quilos. Você já tentou imaginar você carregar 50 quilos? Hoje a gente tem algo compacto chamado cimento. Mas você já imaginou você carregar 1,5 saco de cimento nas mãos? Como ficaria difícil? Então ele pediu ajuda, levaram até aonde ele queria. Mas eu fico pensando o peso da consequência depois, porque depois que Eliseu já entende tudo aquilo que corrompeu Geazi, fala para ele assim, a lepra que estava naquele homem agora vai ficar contigo. Então, queridos, às vezes a libertinagem ela pode trazer consequências muito maiores do que a gente imagina. É, nós aqui estamos dentro de uma sala, e é uma sala que é voltada para a palavra, e voltado para a palavra, muitas das vezes não faz, nos faz nós estarmos ligados a alguma igreja, ou pelo menos a um ciclo social de pessoas que professam a mesma fé. Às vezes, por causa disso, nós acabamos ganhando influência. E por ganhar influência, às vezes somos respeitados. Mas por ser respeitado, agora tem algo sutil chamado libertinagem. Cuidado para que a libertinagem não corrompa o teu caráter, a ponto de fazer, às vezes, você se aproveitar de situações. E já aproveitar de situações, a gente vai lembrando que entre os discípulos tinha alguém que também usava da libertinagem, chamado Judas Iscariotes, aquele que traiu o Senhor. A palavra vai dizer que ele se aproveitava dos recursos, né, que ele roubava. Agora você vê, ele tinha toda a liberdade para administrar. E quando eu falo sobre isso, eu falo que eu quero trazer o seguinte: tem algo, às vezes não é o financeiro. Às vezes é uma outra situação que te dá essa sensação de poder que você pode manipular. E às vezes você não pode, de repente, manipular
finanças, mas você pode manipular informações. Cuidado para que a libertinagem não te corrompa. Porque você pode falar algo que não era para falar. Você pode, às vezes, trazer algumas coisas que foi tão sigilosas, mas por causa da liberdade que você tem de conversar com pessoas. Às vezes a libertinagem pode te corromper, queridos, e fazer com que aquilo que vai sair da sua boca, em vez de abençoar, venha trazer prejuízos inestimáveis para aqueles que estão à volta. Então, muito cuidado com com o privilégio da liberdade, porque a libertinagem ela é sutil, ela pode te atacar, vai gerando em você algumas alegrias e satisfações, e depois o peso de tudo isso pode ser um tiro literal no seu pé. E aí a gente também vai lembrando que nessa questão de poder e influência, nós vamos lembrar de Absalão. Absalão que usou da libertinagem. Absalão que mandou matar o próprio irmão, depois se refugiou, ficou longe muito tempo. E segundo Samuel, no capítulo 13, vai dizer que, o verso 38 vai dizer assim, ó, depois que Absalão se refugiou em Jesus e lá permaneceu 3 anos, a revolta do rei, ou seja, do pai dele contra Absalão, abrandou-se e deu lugar à saudade, porquanto seu coração já se sentia consolado da morte do seu filho Amon. E aí a gente já sabe que Davi manda chamar Absalão. Absalão vem ali de novo lá para aquelas terras, por causa do rei não ir visitar ele, essa liberdade que ele tinha de andar no meio do povo foi corrompido pela libertinagem a ponto de agora querer alcançar o trono. E aí começa a ficar na porta da cidade para manipular as pessoas, dizendo que ele seria a solução. E ele cria todo um plano maligno para tomar agora a, a cadeira, o trono do pai. Queridos, como é complicado às vezes lidar com situações de liberdade e libertinagem. Muitas das vezes nós temos problemas dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E situações às vezes requer medidas mais drásticas. E cuidado, que às vezes você vai precisar afastar pessoas mesmo. E se por acaso você precisar afastar pessoas, entenda o seguinte: perdão é algo que tem que ser liberado mesmo. Perdão, sim. Mas aproximação, reencontro de novo, mesmo convívio, cuidado. Porque você não sabe quem pode estar corrompido pela libertinagem. Ele pode criar, ou ela pode criar, planos malignos dentro da tua própria casa. Porque tem liberdade para poder entrar e sair. Tem acesso ao que passa muitas das vezes por trás dos bastidores dentro da tua casa. Infelizmente, a gente não tem como sondar o coração, mas o Senhor, ele realmente sonda o coração de cada um deles. Por isso que a proximidade com o Espírito Santo, queridos, faz com que você comece a detectar melhor quem está à sua volta. Pessoas vão vir para somar e melhorar a sua vida, mas também existem outros que podem vir para corromper e separar. Então, muito cuidado com tudo aquilo que você tem vivenciado. Peça ao Senhor discernimento e sabedoria. Mas agora aqui para estar finalizando, eu quero falar sobre o filho mais velho. Lucas, no capítulo 15, verso 31, vai dizer assim: Filho meu, tu sempre estás comigo. Tudo o que eu possuo é igualmente teu. Nós temos uma riqueza, querido, muito grande. O Senhor, ele nos dá o privilégio de poder viver o melhor dessa terra. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus Cristo ele veio para nos dar vida e vida em abundância. O bichinho está querendo me pegar. Vida em abundância. Então, o que nós precisamos buscar em todo tempo é o discernimento. Discernimento de tudo aquilo que nós podemos alcançar e pedir o tempo todo ao Senhor. Da mesma forma como Davi faz aquela oração lá no Salmo 139,
Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum sentimento funesto, algo que realmente não vai agregar em nada, porque nós somos manipulados por sentimentos e emoções. E sentimentos e emoções às vezes podem distorcer a liberdade e extrair a libertinagem. E quando extrai a libertinagem, que nós somos corrompidos e desviados, mas que a gente possa entender que nós temos o melhor desta terra e também entender que a gente não pode ser como esse filho mais velho, que além de não poder usar de tudo aquilo que o pai já tinha a ele, por falta até de comunicação, né? Você fica pensando, ele fala que trabalhou todo o tempo como escravo, mas não teve a coragem um dia, não teve a liberdade um dia, pai. Eu posso chamar os meus amigos? O Senhor me concede um novilho gordo, né? Não é nem qualquer novilho, é algo especial para que eu possa dividir esses momentos de alegria. Queridos, às vezes a gente é limitado nas nossas orações, mas que nessa manhã o Senhor venha te trazer liberdade, te, te liberte da libertinagem, que você possa vivenciar o melhor desta terra, querido, porque Ele veio justamente para nos tornarmos melhores e aproveitarmos os melhores os recursos sem criar problema para nós mesmos. Por isso, que a gente tem que pedir em todo o tempo discernimento e sabedoria ao Senhor. E assim nós vamos é, melhorar cada vez mais, transbordar de alegria, de plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, pelas nossas vidas. Amém? Eu queria estar orando agora para estar encerrando e mais uma vez estar agradecendo aí pelas felicitações de tudo aquilo que vocês já falaram para nós. Muito obrigado. Nós vivenciamos dias incríveis lá na Ilha Grande, fizemos vídeo, eh, eu fui contratado como ator, já estou pensando em me inscrever lá em Hollywood. Não vou usar dessa liberdade para alcançar libertinagem, porque senão posso ser corrompido por isso. Mas foi um filme espetacular. Gente, um filme deve ter uns 4 segundos, 5. Mas, assim, uma coisa tremenda. Eu não sei nem se vai ganhar Oscar, mas vai ser benção. Não é não, meu amor? Meu amor se transformou na sereia. Não sabia que a água ia vir com tanta força, mas precisava ser real. Mas a água foi com muita força dentro lá dos olhinhos dela e foi benção. Mas vamos orar? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais essa manhã. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra, Pai, sempre vem para alcançar alguma das áreas da nossa vida. Senhor, abençoa, Senhor, esta sala, a vida de cada um dos teus servos aqui, Senhor. Permita, Senhor, que venhamos ter um dia excelente, Pai, que possamos aprender cada vez mais e mais, Senhor, através da tua palavra. Retira de nós, Senhor, todo tipo de libertinagem, Pai. Que nós possamos, Senhor, estar submissos à tua vontade, Senhor, que não sejamos corrompidos, Senhor, por pensamentos e sentimentos. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada, Pai. É o que eu te peço nesta manhã, no nome de Jesus. Amém, amém. Excelente dia para cada um de vocês. Fiquem todos na paz. Eu não posso me aproveitar dessa liberdade agora, porque eu tenho muito compromisso lá na oficina, senão daqui a pouco eu vou ser um libertino e vou querer correr de lá. Beijo para todos. Beijo, família. Um beijo no seu coração. Amanhã tem quinta de oração e não esqueça de estar orando pelos nossos irmãos que precisam das nossas orações. Lila, obrigada. Daqui a pouco a gente vai estar passando aí, transmitindo para quem perdeu aí a quarta estratégia. Beijo grande e até amanhã.